Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós conversaremos um pouquinho sobre a origem da vida. Então, quais são as principais hipóteses com relação à origem da vida na Terra? Tá? Da onde que vieram os primeiros seres vivos, como que eles surgiram? Tá? As principais hipóteses com relação a isso. Então, primeiramente, né, vendo o processo histórico aí, por muito tempo as pessoas acreditavam em abiogênese, ou então geração espontânea. Né? É a mesma coisa. Que é a ideia de que os seres vivos podem surgir a partir de matéria inanimada. Então, né, sob determinadas condições, você tem lá matéria inanimada e pá, surge vida. Então, por exemplo, você joga lá um pedaço de carne, depois vai ver lá está cheio de larvas. As pessoas acreditavam que essas larvas surgiam a partir da carne. Tá? Não que foi uma mosca que pôs os ovos lá. Tá? Acreditavam que as larvas surgiam da carne. Ou então acreditavam que crustáceos podiam originar lá aves. Ou então que barro, né, lama, poderia originar sapos, rãs, crocodilos, né, por ter uma coloração similar, né, sempre estarem ali molhados, sempre estarem próximos, né. Então os antigos aí acreditavam mais ou menos dessa forma. Então não se tinha muito conhecimento ainda, né. Tanto que esse cara aqui, ó, o Jean-Baptiste van Helmont, que inclusive era um médico, ele chegou a publicar uma receita para produzir ratos. Então, na receita dele, né, era mais ou menos o seguinte, né? Você pegava uma camisa, né, suada, né, aquela camisa que você trabalhou, né, a semana toda. Naquela época não tomava muito banho, né, não se tinha aí, né, água encanada, quentinha, chuveirinho igual agora. Então o pessoal não era tão higiênico quanto nós, né? Eu espero que vocês sejam. E aí você pega essa camisa suada, põe alguns grãos de trigo lá, né? Semeia o trigo e deixa num canto sossegado aí, pouca luminosidade, lá um porão atrás do armário, aí deixa por 21 dias. E aí depois de 21 dias você vai lá ver. Vai ter ratos lá. Segundo ele, esses ratos eles surgiam a partir do suor que impregnava nos grãos de trigo, né? E esse grão de trigo tipo, germinava, dando origem aos ratos. Então ele era tão crente nessa ideia de abiogênese, de geração espontânea, que ele nem pensava na ideia de que os ratos iam lá atrás do trigo e acabavam ficando lá naquele local por causa da camisa lá, do algodão quentinha, né? O alimento lá e já se reproduziam, ficavam por lá mesmo, já que estavam num lugar sossegado, né? Mas não. Aí ele publicou isso, né, nos jornais da época, ou numa revista científica, nem sei exatamente onde que ele publicou, mas aí difundiu a ideia, muita gente acabou fazendo isso em casa e é verdade, ó, surgiu ratos aqui, então né, o Van Helmont estava certo. Só que não, né? Aí teve um médico italiano, aí, o Francesco Redi, né, que é esse cabeludinho aqui, que ele decidiu fazer um experimento. Então o experimento dele era bem simples. Ele pegou um vidro, né, largou um pedaço de carne lá e deixou aberto. Aí pegou outro e colocou uma telinha, né, e pegou outro e fechou. Me parece que o experimento dele era só os dois, era o aberto e o fechado. Né, então o totalmente aberto e o fechadão lá com a tampa. Aí, dias depois, né, não precisou muitos dias, um dia, dois, aí depois, já estava cheio de mosca e larva lá no pote aberto. E no fechado não. Aí ele chegou falando para todo mundo, ó, vejam gente, não tem esse negócio da biogênese. Né? As larvas que aparecem na carne são originárias das moscas. Aí os caras, não é não, aqui não surgiu larva porque você fechou. Aí já que você fechou, não entrou ar, aí sem ar não tem vida. Aí ele ficou putaço aí e resolveu fazer esse outro aqui. Colocou aí uma telinha, né? Um mosquiteiro, um véuzinho, um voal ali, né? Uma gaze, né? Amarrou bem, então passava ar, né? Mas as moscas não conseguiam entrar. E aí, mesmo experimento, né? Fez lá o aberto, né? O controle, ou com a telinha, ou com a telinha também não contaminou, também não surgiu larva lá. Então, olha aqui, gente, não surgiu larva. Tá aqui, ó, tá entrando ar e não teve larva. Aí, vocês acham que ele conseguiu, então, derrubar a biogênese com isso? Quase, né?
Só que aí outros caras fizeram alguns experimentos, teve bastante brigas assim de experimento lá entre outros pesquisadores, alguns que defendiam a biogênese, outros que defendiam a biogênese, e ele não conseguiu explicar como que bem no fim a carne acabou estragando pela ação dos micro-organismos, porque eles não conheciam ainda necessariamente os micro-organismos, né, os micróbios. Aí veio Louis Pasteur, mas Pasteur veio muito depois. E ele fez um experimento que foi assim a última pasada de terra na biogênese. Então, ele usou balões de vidro aqui, ó, com esse pescoço alongado e entortou o pescoço. Então o que que ele fez? Então ele pegou um balão desse aqui, né? Pegou um balão desse, fez uma sopa aqui dentro. Pegou vários, na verdade, porque geralmente quando você vai fazer um experimento, para ele ter confiabilidade, você tem que ter repetição. Então, tem que fazer lá uns 100 desses aí para ficar bom a tua estatística, digamos assim. Então, mas vamos fazer o exemplo como se fosse só um. Então, ele pegou lá, ou dois, né? Pegou o balão, fez uma sopa lá, aí entortou esse pescoço, né? Ferveu bem isso para esterilizar. Então, ele já sabia dos micro-organismos, pensou assim, eu vou matar tudo que está ali dentro. Aí matou tudo que estava ali dentro, deixou esse pescoço aberto, tá? Intencionalmente, justamente porque para ninguém vir falar assim, né? Tem que entrar ar lá, não estragou o caldo lá, não estragou a tua sopa porque não entrava ar. Não, ele deixou aberto, tá aberto aqui, justamente para ter troca gasosa. Então assim, ó, tá entrando ar aqui. Vamos ver se vai surgir alguma coisa viva aqui dentro. Então, ferveu, ferveu, ferveu e deixou. Dizem que os caldos dele ali ficou mais de um ano e não estragou, tá? Ficou esterilizado e não estragou, tava ali. Aí os caras, mas você deve ter colocado alguma coisa, né? Deve ter colocado um veneninho ali, alguma coisa assim. Aí ele quebrou alguns, né? Como aqui, ó, quebrou o gargalo aqui. E logo depois que ele quebrou, contaminou e estragou. Então, aí ele conseguiu comprovar experimentalmente, né, que os micro-organismos que surgem, por exemplo, nos alimentos, né, nos cadáveres e, né, em tudo, né, surge a partir de micro-organismos que estão no ar. Então esses micróbios estão no ar e aí, beleza, você jogou um pedaço de carne ali, os micróbios caíram ali e já começam a se alimentar, começam a se reproduzir, né, e começam a decompor aquilo. Mas se você faz um método que esterilize isso, né, que mate tudo e impeça a entrada de novos, isso não vai estragar. E aí, a partir desse experimento dele, aí que surgiu a pasteurização. Tanto que o nome é homenagem ao nome dele. É a pasteurização que a gente usa até hoje aí em alimentos. Vai pegar um leite lá, tá lá, leite pasteurizado. Vai pegar outros alimentos lá, você vai ver lá pasteurizado. O que é pasteurização? É justamente esse aquecimento, né, para matar os micro-organismos que estão lá. Né? Aí varia o tipo o método de pasteurização de um alimento para outro. Alguns se aquecem mais, alguns se aquecem menos, alguns por mais tempo, outros por menos tempo, alguns se aquecem e já logo resfria, então até para não perder a qualidade do alimento, né, o sabor, os aromas e tudo mais. Mas a ideia, né, surgiu a partir do Pasteur. Beleza? Tá, então assim, até esse momento tínhamos aqueles que acreditavam na biogênese e tinha aqueles que acreditavam na biogênese. Você tinha essa briga, essa treta entre eles. Aí eles ficavam fazendo experimento, um experimento em cima do outro, né, um querendo comprovar, né, até que chegou o Pasteur que falou, não, isso acabou. Aí, beleza, não se teve como refutar, né, o Pasteur porque ele comprovou experimentalmente e qualquer um pode fazer isso. Né? Tanto que, como eu falei, fazem, né, com o processo de pasteurização. Mas, a partir do momento que Pasteur comprovou que os micro-organismos surgem somente a partir de micro-organismos que estão no ar, ou seja, que a vida só pode surgir a partir da vida, que uma célula só pode surgir a partir de uma célula, aí surgiu outra dúvida. Da onde que veio a primeira célula? Da onde que vieram os primeiros organismos que deram origem a outros organismos que foram dando origem a outros, até chegar a nós? Tá? Aí a gente tem que voltar um pouquinho, temos que pensar um pouco como que surgiu a Terra, como é que surgiu o universo. Vocês já devem ter estudado, né, tanto em ciências quanto em física, né,
que a Terra surgiu aí em torno de 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás, né? E a partir de poeira cósmica, gases aí que estavam em torno do Sol em formação, que surgiu a partir de 4,8 bilhões de anos atrás, que é resultante lá do Big Bang, que ocorreu há 13,7, 13,8 bilhões de anos atrás. Então, todo o universo lá era, né, era compacto, era uma grande quantidade de energia em um pequeno espaço, né? Na verdade, o próprio espaço não existia, né? De acordo com os físicos, né? Aí, de repente, você teve uma grande expansão, né? Do espaço-tempo, e isso é o Big Bang, no caso. Né? A gente costuma falar em grande explosão, né? Mas não seria necessariamente uma explosão, seria uma alteração, uma singularidade, enfim, é uma coisa muito cabulosa para a gente ficar discutindo, ainda mais em biologia. Mas enfim, a partir do Big Bang, né, se tem evidências, né, desse Big Bang, né, nós temos aí o universo em expansão, nós temos aí uma radiação de fundo, enfim, tem várias evidências, podem pesquisar aí, podem verificar aí com o professor de física também, né, a ideia do Big Bang é o surgimento da Terra. A nossa ideia daqui é, a partir da Terra, a origem da vida, como é que surgiram os primeiros organismos. Então, supõe-se, né, que os primeiros seres vivos surgiram posteriormente a partir do surgimento dos primeiros oceanos, aí em torno de 3,8 bilhões de anos. Então, assim, você pensa, como é que surgiu a água, né? Já que a Terra era uma bola incandescente, né, uma bola de fogo, até por causa da grande massa, grande pressão no seu núcleo, né? Aí ela foi esfriando aos poucos e imagina-se que essa água tenha vindo de fora, então tenha vindo a bordo de cometas. Então, durante a infância da Terra, né, ela foi muito bombardeada aí por asteroides, por cometas, e muita matéria então veio do espaço, inclusive a água. Então, acredita-se que a água da Terra, né, pelo menos a maior parte dela, veio do espaço. Beleza. Então, a primeira hipótese que nós temos sobre a origem da vida na Terra é a panspermia. Panspermia, ou então panspermia cósmica, é a ideia de que a vida na Terra teve origem no espaço, né? No cosmos, veio de fora, não surgiu aqui, surgiu lá fora e caiu aqui, tá? Não necessariamente que um ETzinho chegou aqui e colonizou, fez experimentos, plantou. Não, né? Isso é mais zoeira. Não que não seja, não tem como a gente saber, vai que aconteceu, né? Então a gente não descarta nenhuma hipótese. Mas, né, os defensores da panspermia, né, acreditam que esses asteroides, esses cometas que caíam na Terra, até hoje caem, né? Claro, nós temos uma atmosfera aí que acaba queimando a maioria, e, enfim. Mas você tem muita matéria que está caindo na Terra. Né? Você teve muita matéria caindo. E entre essa matéria, né, pode ser que tenha vindo aí micro-organismos, tipo arqueias, arqueobactérias, né, micro-organismos assim, bastante resistentes e bastante primitivos. Ou então nem precisa ser micro-organismo propriamente dito. Pode ser simplesmente matéria orgânica. Então, caiu lipídio, caiu aminoácido, caiu proteína, caiu ácido nucleico, enfim, vindo de fora, cai na ideia da panspermia, tá? Então, vindo do espaço, né, caindo na Terra e originando a vida, né, é panspermia. Outra hipótese, né, que é bastante aceita é a da evolução química, ou então evolução molecular. Então essa hipótese ela foi originalmente proposta por Thomas Huxley, né, que era um biólogo inglês, né, e depois foi retomada aqui por Alexander Oparin e John Haldane, né, esse que era um russo, um soviético, né, e o John Haldane era inglês. Então a ideia da evolução química é bastante simples, né? Então moléculas aí simples acabam se unindo e formando moléculas mais complexas. Aí chega um ponto que essas moléculas mais complexas, elas acabam dando origem aí a membranas, por exemplo. Aí essas membranas acabam envolvendo proteínas, ali outras moléculas orgânicas que acabam
realizando algumas reações químicas entre si, acabam se isolando do meio externo. Você tem aí então protocélulas, proto-seres vivos. Então é mais ou menos por aí a ideia. Então você tem substâncias inorgânicas se unindo formando substâncias orgânicas simples, se unindo formando substâncias orgânicas mais complexas e assim por diante, tá? Esses dois caras aí, o Alexander Oparin e o John Haldane, eles imaginavam que, claro, com base em algumas evidências aí, principalmente fósseis, que a atmosfera primitiva da Terra ela era composta basicamente aí por metano, amônia, vapor d'água e hidrogênio. Aí eles até, né, discutiam com relação a isso, como que, né, a Terra primitiva, cheia de vulcões, cheia de tempestades, né, bastante quente ainda, né, os oceanos em formação, poderiam ter originado a vida. Aí, o que se supõe é que, primeiramente, o que surgiu foram coacervados, que são esses aglomerados aqui proteicos. Então, você tem lá proteínas, essas proteínas, às vezes, elas têm alguma afinidade com a água, ou então você tem uma repulsa com relação à água, então você tem uma porção dela que é hidrofóbica, como a gente disse, né? Então ela não vai acabar interagindo com a água. Você junta várias delas e elas acabam então ficando com a porção hidrofóbica, por exemplo, para o mesmo lado, e a porção hidrofílica para o lado de fora, e aí você tem esses aglomerados aqui. E esses aglomerados é o que a gente chama de coacervados. Esses coacervados eles já atuam, de certa forma, como células primitivas, porque acontecem reações químicas aqui dentro que não acontecem aqui fora, ou a própria composição química aqui é diferente daqui de fora. Então, assim, já são alguns isolados de moléculas orgânicas. Então, né, supõe-se que provavelmente as primeiras células surgiram a partir de coacervados. Aí, assim, como eu falei para vocês, né, o John Haldane e o Alexander Oparin, né, imaginavam que a partir do resfriamento da Terra tinha aquela composição dos gases ali, né, amônia, metano, hidrogênio e o vapor da água, e você tinha constantes, então, tempestades, né, então era chuva pra caramba, era raio pra caramba, né, era vulcão pra caramba, então era quente pra caramba, então, assim, era um tumulto só. E que dentro dessas condições que surgiram então as moléculas orgânicas que fizeram com que os oceanos virassem então uma grande sopa, né? A chamada sopa primordial, então uma sopa nutritiva, uma sopa de compostos orgânicos que até então não existia. Meio zoado de imaginar isso, né? Só que aí veio o Stanley Miller, que era aluno lá do Harold Urey, né? E eles, né, decidiram testar então essas ideias, né? Como eu falei para vocês aí na aula passada, você tem uma hipótese, né? E para a tua hipótese ser legal, ser válida, ela tem que ser testável de alguma forma. E aí o que o Miller aí fez, né? Ele pegou, né? Vamos fazer um simulador de atmosfera primitiva. Então, claro, baseado naquela ideia lá da que a atmosfera seria daquela forma. Você não tem como a gente saber como exatamente era a atmosfera. Por mais que a gente analise fósseis aí e tem alguma composição química que pode em rochas ou então no gelo, é difícil afirmar como que de fato seria a composição química, né, exata da atmosfera. Mas supondo que a atmosfera fosse composta por aquilo que eles falaram, né, que era lá o metano, a amônia, o vapor d'água e o hidrogênio, né, o que eles fizeram? Fizeram um circuito fechado aqui, né, então você tem um balão, né, que está sendo aquecido, você tem outro balão lá que tem uns eletrodos ali que dá choque. Nesse balão aqui, né, colocaram água. Aqui dentro colocaram gases. Não, ou melhor, aqui dentro eles colocaram água, colocaram amônia, colocaram o hidrogênio e colocaram o metano, que era justamente a composição que o Oparin e Haldane sugeriram, né, hipotetizaram para a Terra primitiva. Aí eles aqueciam isso aqui, né, então gerava vapor da água, se misturava aí com esses gases, né, como era um circuito fechado isso aqui, chegava aqui, aqui dava choque, então ficava dando choquezinho ali nesses eletrodos, simulando as tempestades. Então aqui você tinha
a simulação que a Terra era quente, né, os vulcões e tudo mais, então bastante evaporação. Chegava aqui, bastante descarga elétrica, bastante raios. Aí você tinha aqui um condensador. Esse condensador, então, ele fazia o vapor voltar ao estado líquido. Beleza, voltava ao estado líquido, continuava, chegava lá, aquecia e isso ficou lá dias ligado, esse processo acontecendo. Aí, aqui ó, no meio aqui, tinha uma torneirinha ali, né, para coletar a amostra do que estava acontecendo aqui dentro. Lembrando, né, o que foi colocado ali foi água, amônia, metano e hidrogênio, certo? Quando os caras foram analisar o conteúdo que estava ali dentro, perceberam que tinha coisa ali que não foi colocado dentro. Né? Perceberam a presença ali de moléculas orgânicas, né? Aminoácidos, alguns lipídios, alguns açúcares, assim. Claro, ainda moléculas orgânicas simples, mas moléculas orgânicas que não haviam sido inseridas ali no sistema. Então, com isso, né, embora, como eu falei para vocês, não se tenha a comprovação de que a atmosfera primitiva seja dessa forma, esse experimento aqui mostrou que a evolução química, a evolução molecular, pode sim ocorrer e ela ocorre, tá? Então, você não precisa de um organismo vivo para sintetizar substâncias orgânicas, ela pode ser, né, sintetizada no ambiente a partir de condições aí, né, abióticas, como era esse caso aqui. E aí, então, você teve, então, opa, mais uma evidência a favor. Estão entendendo? Aí outra hipótese, né, principalmente atualmente, com bastante relevância atualmente, é a ideia do mundo do RNA. Então, vocês devem saber que o RNA ele é um filamento de ácido nucleico, né, um filamento simples, então ele é bem mais simples que o DNA. O DNA, ele, atualmente, ele é um molde aí para as moléculas de RNA que depois são traduzidas em proteínas. Então, no DNA, no nosso DNA, está toda a informação genética nossa aí que faz sermos como somos, né? Então, a informação hereditária está guardada no DNA, até porque o DNA ele é mais confiável, né? Como ele tem uma fita dupla, né? Ele guarda melhor as informações. Caso você perca, por exemplo, parte da informação aqui, como você tem a informação do outro lado, você refaz. O RNA não. Pelo fato do RNA ser mais simples, né, acredita-se que primeiramente surgiu o RNA, depois que evoluiu, né, para você ter um DNA, já que o DNA é mais eficiente, né, quando surgiram as primeiras moléculas de DNA, o DNA dominou. Mas pelo fato do RNA ser simples, ter capacidade de replicação, que é aí que está, né, um dos principais pilares aí da vida, né? Você, para ser um ser vivo, você tem que ter essa capacidade de reprodução. Então, por ter essa capacidade de replicação e mais por ter alguns RNAs que atuam como enzimas, então eles têm uma ação catalítica, né? As ribozimas que a gente chama, né? Então, por tudo isso, acredita-se que as primeiras moléculas replicantes que surgiam eram de RNA, tá? E depois que evoluiu para DNA. E as primeiras membranas, elas, né, surgiram a partir dos próprios fosfolipídios. Então, os fosfolipídios, como vocês já estudaram, né, ele tem lá uma cabeça fosfato, né, que é hidrofílica, e uma cauda hidrofóbica. Então, naturalmente, quando eles estão em um ambiente líquido, né, um ambiente aquático, aí, na água, eles acabam se aglomerando, né, formando as micelas. E aí, a partir dessas próprias micelas, naturalmente, aí você acaba tendo a formação de vesículas. Então, supõe-se que nessas vesículas aí, a partir do momento que lá nesse interior dessas vesículas, que são essas bolhas, né, essas bolsinhas membranosas, a partir do momento que você teve lá atividade catalítica e informação genética, né, esses RNAs lá dentro, você já teve então as primeiras células, ou então um projeto de célula, uma protocélula. Então, essa que é a ideia assim que, digamos, está mais em vigor atualmente. E aí nós temos outra questão, né? Do que se alimentavam esses primeiros seres vivos? Como é que era o sistema então nutricional deles? De onde que eles obtinham energia para fazer então suas atividades aí metabólicas, a replicação? Como é que eles viviam? De onde que eles retiravam energia? Então,
por muito tempo se tem uma discussão aí sobre hipótese autotrófica e hipótese heterotrófica. Então, a hipótese autotrófica é a ideia de que os primeiros micro-organismos, os primeiros seres vivos eram autotróficos, ou seja, produziam seus próprios compostos orgânicos a partir de substância inorgânica do ambiente. Né? E a partir desses compostos orgânicos, eles produziam energia, que é o caso da fotossíntese. Né? E a heterotrófica é o inverso, você se alimenta da matéria orgânica que está no ambiente, né? E ao quebrar essa matéria orgânica você libera energia e utiliza essa energia, que é o que nós fazemos. Então, por muito tempo ficou essa briga, né? E até um tempo atrás, a ideia que era mais aceita era que os primeiros organismos eram heterotróficos, mais especificamente fermentadores, porque a fermentação é um processo bastante simples. Você tem lá, por exemplo, uma molécula de glicose, aí ela é quebrada, né, convertida em 2 moléculas de gás carbônico e 2 de etanol. E aí você tem liberação de energia. Então, a produção do álcool, né, ou então ácido lático, né, se é a fermentação lática, e a liberação de energia. Então, é um processo que até hoje ocorre, né? Até hoje as leveduras fazem, ou então algumas bactérias também fazem. Ou então ocorre até mesmo nos nossos músculos, aí, a fermentação lática, na falta de oxigênio. Tá? Então, acreditava-se nisso. Só que, né, os pesquisadores pensando lá, não, se os primeiros micro-organismos fossem, então, fermentadores, ia chegar um momento que ia acabar, né, as moléculas orgânicas que estariam disponíveis para ele se alimentar. Né? Aí, com a descoberta também de algumas arquibactérias quimiolito-autotróficas, ou seja, que se alimentavam, então, se alimentam ainda a partir de substâncias inorgânicas do meio, né, e produzem energia com isso, né, principalmente compostos de ferro e de enxofre, né, pensou-se então, opa, os primeiros micro-organismos, né, provavelmente eram assim, até porque essas arqueobactérias, elas vivem em ambientes bastante inóspitos, tipo fendas submarinas vulcânicas, então você tem uma temperatura altíssima, você tem lá, às vezes, uma acidez bastante elevada, então assim, elas vivem em locais onde outros organismos não vivem, vivem em locais assim que são muito similares às condições que se imagina que era a Terra primitiva. E elas conseguem produzir seus próprios compostos orgânicos, aí, ou melhor, conseguem produzir sua energia a partir desses compostos inorgânicos, então quebrando, então modificando as moléculas e liberando a energia a partir disso. Então, atualmente, né, acredita-se que primeiramente surgiram os quimiolito autotróficos e depois surgiram os fermentadores. Beleza? Aí depois dos fermentadores surgiram os fotossintetizantes. Aí os fotossintetizantes foram liberando oxigênio para a atmosfera, né? Aí nós tivemos a nossa atmosfera rica em oxigênio, em torno de 21%, e aí que tivemos então o surgimento daqueles que realizam a respiração aeróbia, que é o nosso caso. E aí nós temos esse equilíbrio dinâmico entre a fotossíntese e a respiração aeróbica, ou então respiração celular. Vocês devem saber que nós temos essas duas organelas aí principais, né, no ambiente, cloroplasto e mitocôndria, né? E o cloroplasto é o principal responsável aí pela fotossíntese. Então, olha só o que acontece. Você tem energia solar, né, fonte de energia. Com essa energia, o cloroplasto, não só o cloroplasto, né, você pode pegar cianobactérias também vão fazer isso. Pega lá gás carbônico e água e converte isso, transforma em glicose e oxigênio. Então, produziu glicose, produziu oxigênio. O oxigênio vai para a atmosfera. A glicose fica nela, né, ou já é quebrada e produz a energia lá, o ATP. Mas, né, claro, isso vai acontecer lá nas mitocôndrias. Mas vamos supor assim no nosso caso, né, vamos imaginar aqui uma planta e aqui nós. Aí a gente vai lá e come essa planta. Então a gente está lá se alimentando dessa glicose e esse oxigênio a gente está pegando na atmosfera. Ó. Todo momento a gente está respirando. Esse oxigênio que estamos respirando está indo justamente para a produção de energia química, para a produção do ATP. Tá? Então aquilo que foi produzido com a fotossíntese, a glicose e o oxigênio, a gente utiliza para produzir a nossa energia química, o ATP. Então percebam, a energia do Sol lá, que foi utilizada para unir essas moléculas, agora meio que dá para se dizer que foi liberada ao você quebrar essa molécula. Tá? Então você tinha uma fonte de energia externa e agora você está liberando essa energia. E parte dessa energia aqui você agora libera para o ambiente na forma de calor. E o que você, né, devolve para o ambiente a partir do momento que você produz energia?
gás carbônico e água. Então vocês sabem que quando a gente expira, a maior parte é gás carbônico, né? E tem vapor d'água também, parte da água também fica no nosso organismo, você vai urinar também, mas assim, tá aqui ó, carbono, hidrogênio, oxigênio, tá aqui ó, carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, né, esses átomos eles ficam passando de um organismo para o outro, né, sendo transformados de uma molécula para outra. E com isso você tem então perda e ganho de energia. Entenderam? Aí, para finalizar, né, a origem da célula eucariótica. Então, nós vimos lá na nossa primeira aula, né, que nós temos as células procarióticas e as células eucarióticas. As primeiras células supõe-se que foram células procarióticas, porque elas são bastante simples com relação às eucarióticas. E analisando as células eucarióticas, pega uma célula vegetal, por exemplo, lá, percebe a presença de cloroplasto e mitocôndria, e percebe que esses cloroplastos eles têm DNA próprio, que a mitocôndria tem um DNA próprio, que ambos eles são, né, tem duas membranas. Então, supõe-se que as células eucarióticas elas surgiram a partir de endossimbiose. Então, tínhamos lá uma bactériazinha lá que fazia respiração aeróbia, ou seja, fazia esse processo que eu falei ali de pegar a glicose, né, e o oxigênio, quebrar e gerar o ATP, que é energia química, e liberar o gás carbônico e a água. E aí, isso foi englobado por uma célula maior, tá, numa endossimbiose, como é o que acontece, por exemplo, aí com líquens, né, que você tem lá um fungo que tem uma alga lá dentro, e aí essa alga faz fotossíntese para o fungo. Então, claro, eles ainda são algas e são fungos, mas eles vivem juntos. Então, aqui foi mais ou menos uma ideia dessa que aconteceu, uma endossimbiose, que foi tão boa para os dois organismos. O que estava lá dentro, né, agora está protegido, ele pode se replicar lá dentro. Quando a célula vai se dividir, ele se divide junto. Ou a célula maior começou a ganhar energia que antes não tinha, então foi bom para os dois, se manteve. E posteriormente, ainda com a entrada de um cloroplasto lá dentro, nossa, aí que melhorou tudo de vez. Porque o cloroplasto vai lá, pega a luz, produz a glicose, a mitocôndria vai lá, pega a glicose, libera o gás carbônico e a água. Aí o cloroplasto vai lá, pega o gás carbônico, pega a água, pega a luz, produz de novo, vira um ciclo ali que, nossa, sucesso total. Tá? Então, essa é a possível origem da célula eucariótica. Gente, por hoje era só isso. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos aí a ideia que se tem, né, dentro da ciência, quais são as ideias que nós temos com relação à origem da vida na Terra. Beleza? Tchau para vocês.